Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Início da temporada de balanços com Usiminas, Usim 5, Eletrobras, Ele 3, no TCU, dividendos de CCR, CCRO3 e VIS 3 e mais. O noticiário corporativo desta quarta-feira, 20, tem como destaque o início da temporada de balanços com Usiminas, Usim 5, Eletrobras no Tribunal de Contas da União, TCU, além do pagamento de dividendos pela Braskem, BRKM5, CCR, CCRO3 e VIS 3. Vale 3, Carrefour, CRFB3, GPA, Par 3 e Açaí, ASAI 3, divulgaram prévias operacionais do primeiro trimestre. A Petrobras, por sua vez, divulgará sua prévia operacional na próxima quarta-feira, 27. Já a PetroRio, PRO3, informou o encerramento do acordo de venda de fatia em Manati a Gasbrid. Confira os destaques. Usiminas, Usim 5. A Usiminas inaugura a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2022, nesta quarta-feira, 20. A siderúrgica registrou lucro líquido de 1,263 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2022, T22, um crescimento de 5% em relação ao mesmo trimestre de 2020, mas uma redução de 49% frente ao 4T21. O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA, na sigla em inglês, ajustado somou 1,560 bilhão de reais no T22, um recuo de 36% na comparação com igual etapa de 2021. Confira as projeções para o setor. Ainda em destaque, o Conselho de Administração da Usiminas aprovou a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 2 séries, no montante total de 700 milhões de reais. Os recursos obtidos pela Usiminas por meio da oferta restrita serão destinados ao resgate antecipado parcial das debêntures da 7ª emissão de debêntures. Eletrobras, Ele 3, Ele 6, o Tribunal de Contas da União, TCU, tem julgamento marcado nesta quarta-feira, a partir das 14h30, para a segunda e última etapa do processo de privatização da Eletrobras. A expectativa é de que o ministro Vital do Rego peça vista do processo, o que pode atrasar a operação pretendida pelo governo Bolsonaro. O pedido de vista por 60 dias é dado como certo, segundo informações do broadcast. O ministro Jorge Oliveira vai votar para reduzir o prazo de vista de 60 dias para 7 dias. O governo reforça que o prazo superior a 7 dias inviabiliza a privatização em maio. O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, afirmou ontem que o governo espera que o julgamento ocorra sem um pedido de vista. Segundo ele, a equipe econômica está em conversas com os ministros da Corte para definir um prazo menor para essa análise adicional. As declarações foram dadas durante videoconferência organizada pelo Necton Investimentos. OIBR3, OIBR4, a OIBR3, OIBR4, informou na semana passada que deve concluir a venda da unidade móvel, ou a UPI de ativos móveis, nesta quarta. A companhia, em recuperação judicial, vendeu o ativo para o consórcio formado por Vivo, VIV3, TIM 3, e Claro por um valor de 16,5 bilhões de reais em dezembro de 2020. As companhias informaram em comunicado terem trocado notificações confirmando o cumprimento ou dispensa, conforme o caso, de todas as condições precedentes para a conclusão da operação, e nos próximos dias, darão continuidade aos procedimentos necessários para o fechamento. A Vale 3, divulgou na terça que encerrou o primeiro trimestre com uma produção de finos de minério de ferro de 63,9 mt, montante 4,1 mt inferior ao mesmo período do ano passado. Isso representou uma retração de 6% na comparação anual, e de 22,5% em relação ao quarto trimestre de 2021. Segundo a Vale, a retração da produção na comparação anual é resultado dos seguintes fatores: menor disponibilidade de ROM, e a maior necessidade de processar estéreo em Serra Norte, dados atrasos de licenciamento, maior relação de estéreo, minério e efeitos, TIM devido à presença de estéreo jaspilito no corpo mineral, em S11D, e a instalação de 2 novos britadores primários, para processar o jaspilito. Açaí, ASAI 3, a receita líquida do açaí, ASAI 3, atingiu a cifra de 11,4 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022,
patamar recorde para o primeiro trimestre, o que representa um crescimento de 21,1% em relação ao mesmo período de 2021, e de 8,1% na comparação com 4T21. GPA, par 3. O GPA, par 3, registrou um crescimento de 2,2% de vendas totais em operações continuadas no primeiro trimestre de 2022, chegando a 11,1 bilhões de reais. O número considera lojas do chamado Novo GPA Brasil, do Grupo Êxito, braço da companhia no restante da América Latina, e dos postos de combustíveis. Carrefour, CRFB3. As vendas consolidadas do Grupo Carrefour Brasil totalizaram 20,8 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022, 1T22, um crescimento de 14,5% na comparação anual, ou mais 13,7% excluindo gasolina. Braskem, BRKM5. A Braskem, BRKM5, anunciou distribuição de dividendos complementares no total de 1,350 bilhão de reais. O pagamento complementar será realizado em 2 de maio de 2022, pela base acionária de 19 de abril, com as ações sendo negociadas ex-dividendos a partir de amanhã, 20 de abril. CCRO3. A empresa anunciou que o pagamento de dividendos será realizado no dia 29 de abril de 2022, como complemento do dividendo mínimo obrigatório e do dividendo adicional, cuja distribuição foi aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na data de ontem. O montante total é de 176,625 milhões de reais, correspondentes a reais 0,087438205386 por ação ordinária. Tem direito os titulares de CCRO 3 em 19 de abril de 2022, com as ações passando a ser negociadas ex-dividendos a partir de 20 de abril de 2022. VIS 3. A VIS aprovou a distribuição de dividendos no valor de 94 milhões de reais, corresponde ao valor de reais 0,587950350 por ação. Tem direito aos dividendos o acionista titular de ações de emissão da companhia ao final do pregão do dia de ontem, 19 de abril de 2022. A primeira parcela dos dividendos, na proporção de 15%, isto é, reais 0,088192552 por ação, será acreditada aos acionistas até o dia 25 de abril de 2022, e a segunda parcela, na proporção de 85%, isto é, reais 0,499757797 por ação, até o dia 25 de novembro de 2022. Petrobras, Petróleo 3, Petróleo 4. A Petrobras divulgará a prévia operacional no dia 27 de abril e resultados financeiros, no dia 5 de maio de 2022, ambos após o fechamento dos mercados. No dia 6 de maio, serão realizados 2 webcasts, o primeiro em português e o segundo em inglês, para apresentar os resultados da companhia, referentes ao primeiro trimestre de 2022. Raízen, Raiz 4. A Raízen, Raiz 4, informou a captação de 1,196 bilhão de reais em debêntures simples de sua emissão. A oferta se encerrou com a comercialização de 1.196.685 papéis, com valor unitário de R$1.000. EZTEC, EZEC3. CAD aprovou em definitivo parceria entre EZTEC, EZTC3 e CAL. A união entre as duas empresas fez surgir a SCAL Participações, com o objetivo de desenvolver empreendimentos imobiliários. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica tornou final e definitiva, após o curso do prazo de 15 dias contado da publicação da decisão no Diário Oficial da União, em 31 de março de 2022, prazo em que não houve recurso apresentado por terceiros. PetroRio, PRO3. Em fato relevante, a PetroRio afirma que encerrou acordo de alienação da participação de 10% do campo de Manati, uma vez que as condições precedentes não foram cumpridas dentro do prazo previsto em contrato. Em 5 de novembro de 2020, a PetroRio anunciou a venda dessa parcela do campo de gás natural de Manati, na Bahia, para a Gasbrid. À época, a Gasbrid pretendia assumir a operação do ativo, e já havia acertado a aquisição de 45% da Enalta, ENA3. Mas em janeiro de 2022, a Enalta informou o fim das negociações com a Gasbrid, também por não cumprimento de condições acertadas. IMC 1003.
A IMC informa que o Tribunal Arbitral emitiu ordem processual, acolhendo o pedido conjunto da companhia, dos garantidores e do KFC para suspensão do procedimento arbitral requerido pela KFC, em face da companhia e dos garantidores, que envolve divergências acerca do contrato de master franquia firmado pelas partes. A suspensão foi solicitada para que as partes negociem,